E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Bom, nós vamos continuar hoje, aqui é Alexandre Volvax, tá? Também conhecido como Stormer. Nós vamos continuar hoje o nosso programa de como fazer swing trade, tá? A parte 2. Então, quem não assistiu a parte 1, vai lá dar uma olhada na playlist, consegue pegar os conceitos iniciais, em que eu falo a importância de observar o número de negócios, em que eu falo a importância também de observar os topos e fundos, eventualmente a tendência, para que a gente possa desenhar as operações de swing trade. Inclusive eu comento um pouquinho o que é o swing trade. Bom, ontem eu mencionei que existem inúmeras maneiras de se realizar swing trade. E sim, existem. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades que as pessoas têm, porque como tu tem várias técnicas possíveis, as pessoas ficam perdidas em tentar aprender qual que seria a melhor. Não existe uma que seja especificamente a melhor. Tá? Algumas vão se adaptar melhor ao teu estilo de olhar o mercado, outras vão se adaptar melhor a uma outra maneira de entender e olhar o mercado. Então eu vou mostrar aqui para vocês a tela, o gráfico de um ativo, para mostrar uma coisa que pode ser um estilo de swing trade que pode ser atraente para os amigos. Como eu estava mencionando, é importante que a gente opere dois tipos de swing trades de uma forma bastante diferenciada. A gente pode operar modelos swing trade que seguem uma tendência. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem. E a gente pode operar um outro tipo de modelo que é um swing trade de volatilidade. Volatilidade, ok? Vamos falar hoje sobre swing trades seguidores de tendência. Aqueles swing trades que vão pegar um papel que está numa tendência de alta e vão procurar então operar a favor dessa tendência, procurando pontos ideais de compra, ou papéis que estejam em tendência de baixa para procurar pontos ideais de venda. Como eu estava falando anteriormente, é importante que vocês entendam o que é uma tendência. Lá no meu canal tem uma parte ali, análise técnica em pílulas, e que eu falo bastante sobre a questão de tendência. Vocês podem dar uma olhada nisso depois. Tá? Mas olha, observem que aqui é o gráfico diário da Vale do Rio Doce. Nesse gráfico diário da Vale do Rio Doce, nós podemos ver que a tendência aqui mudou várias vezes. A gente tinha um período em que a tendência estava fazendo topos e fundos ascendentes. Aí ela faz aqui um zigue-zague descendente e começa uma tendência de baixa curta. Depois volta para uma tendência de alta, que dura um bom tempo. Depois aqui ela faz um novo zigue-zague para baixo, fica trabalhando numa tendência lateral, dentro de um retângulo, que é o que a gente está vendo aqui, até que ela engata uma tendência de baixa, que é o que ela está vivenciando nesse momento, uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Bom, talvez isso que seja um ponto difícil para a maior parte dos traders, identificar a mudança da tendência. Então, existe uma forma bastante eficiente de localizar a tendência de um papel e que pode nos ajudar a identificar se nós devemos operar na ponta da compra ou se nós devemos operar na ponta da venda. E ela é uma forma muito simples. Tá? Ela é uma forma muito simples. Talvez seja um dos indicadores mais antigos da análise técnica. E se chama médias móveis. O que é uma média móvel? Bom, nós vamos pegar, por exemplo, o preço de fechamento. E eu tenho ali um vídeo que eu falo sobre médias móveis. Mas vamos pegar o preço de fechamento desse dia, somar com o preço de fechamento desse dia e, por exemplo, o preço de fechamento desse dia. Então, nós temos uma média móvel de 3 períodos. Somamos os 3 números de fechamento, dividimos por 3 e encontramos um número. Quando entrar o próximo dia, esse primeiro dado aqui ele é retirado e entra esse terceiro dado aqui e se tem um novo número. Quando entra o próximo dia, esse dado é retirado e se tem um novo número. E um novo número, e um novo número. Ou seja, a cada novo candle que é feito, a cada novo dado que é imputado, o anterior é removido. E para que isso? Para criar uma média, a média do preço de fechamento dos últimos vários períodos. A gente pode escolher o período da média. As médias mais utilizadas no mercado são de 21, são eventualmente a de 10 ou a de 9. Aqui eu vou utilizar a média que eu mais aplico, que é a média móvel de 8 períodos. Esta é a que eu mais aplico. Não estou dizendo que é a única média verdadeira,
mas é a que eu utilizo para identificar os meus pontos ideais de tendência. Eu vou colocá-la um pouquinho mais grossa para que vocês vejam aqui. E aqui existem vários parâmetros possíveis. Eu posso colocar uma média móvel aritmética. O que é uma média móvel aritmética? Os 3 números têm peso igual. O primeiro dado, o segundo dado, o terceiro dado, o quarto dado. Todos os 8 fechamentos têm pesos iguais. Ou posso escolher uma média móvel exponencial. A exponencial, ela dá mais importância aos últimos dados que foram colocados na amostra. Então, se eu tenho 8 fechamentos, o fechamento do 8º, do 7º dia são mais importantes do que o fechamento do 1º e do 2º dia, que estão mais afastados do momento atual. Então, aqui, vocês estão vendo uma média móvel de 8 períodos exponencial, em branco. Muito bem. Para que eu faço isso? Bom, ela vai me dar, então, a referência de qual é a direção do preço médio dos últimos 8 dias. E se eu tenho, então, uma direção para cima, como é o caso aqui, então eu posso imputar que a tendência observada nos últimos 8 dias tem sido de alta. A tendência no passado. Isso é um defeito em relação às médias. Ela reflete o passado. Tá? O Charles Dow, na teoria de Dow, dizia que a tendência é válida até ser revertida. E, portanto, se eu tinha uma tendência de alta nos últimos 8 períodos, a maior probabilidade é de que eu continue permanecendo com esta tendência para os próximos períodos. E por isso que existe uma relevante e importante informação ao ver a inclinação da média móvel. Quando ela está virada para cima, o movimento mais provável para os próximos dias é uma movimentação de alta. Tá? Não necessariamente, com certeza, mas de uma maneira geral, é isso que acaba se desenrolando. Bom, notem que quando a gente tem a média móvel apontando para baixo, isso demonstra que quem domina este mercado é a pressão de venda e que, portanto, nós deveríamos atuar mais na ponta da venda do que na ponta da compra. Então, o primeiro conceito que eu queria deixar bem objetivo aqui para vocês, porque é muito simples de identificar, tá? Se nós só vamos operar comprando ou procurando por sinais de compra quando a nossa média móvel de 8 exponencial estiver ascendente. Então, média móvel exponencial tem que estar subindo para procurar uma compra, procurar um swing trade de compra. Se não, esquece, não vai estar tão bom. Sim, nós podemos ter momentos em que a média móvel de 8 não estará subindo e que nós estejamos numa tendência de alta? Sim, pode. Tá? Por exemplo, aqui, ó, nós estávamos com a média móvel de 8 virada para baixo e nós ainda estávamos dentro de uma tendência de alta, ainda estávamos em topos e fundos ascendentes. Mas aqui não é tão bom operar na ponta da compra quanto, por exemplo, aqui. Então, nós teremos no mercado momentos bons de operar, momentos ruins de operar, momentos arriscados de operar, ok? Nós, como traders, vamos então imediatamente tentar operar o mercado no momento que ele estiver mais confortável para a gente, no momento que ele estiver mais tranquilo de ser trabalhado. E qual que é o momento perfeito para isto? Bom, a forma como eu chamo é o Éden dos traders. É um conceito que eu desenvolvi há algum tempo e que eu considero talvez como um dos conceitos mais tranquilos e importantes que os amigos podem capturar quando vocês estiverem pensando em fazer swing trade. O que é o Éden? Bom, o Éden é o paraíso, né? O Éden é o paraíso. O Éden é o lugar onde nós não queríamos ter sido afastados. O Éden é o lugar do quais os seres humanos foram expulsos e por terem cometido o pecado original. Bom, nós não queríamos ter deixado o Éden, e assim como nós não queremos deixar o Éden, nós sempre procuramos por lugares tão bons quanto o Éden. Qual que seria o Éden dos traders para operar?
O Éden dos traders para operar é quando nós temos os preços trabalhando acima de uma média móvel, por exemplo, na compra de 8, e nós colocamos uma outra média móvel, refletindo um prazo mais longo no tempo. Isto vai nos indicar, basicamente, que o mercado está em uma tendência de alta no prazo mais longo e no prazo mais curto. Então, nós queremos operar as duas tendências, estando elas realmente compradoras. Então, quando nós identificamos um ativo que está com a média móvel de 80 exponencial subindo e a média móvel de 8 exponencial subindo, e os preços trabalhando acima da média, das duas médias móveis, nós temos um ativo operando no Éden dos traders. É o momento direcional perfeito para se operar na ponta da compra. É o momento ideal para se localizar bons pontos de entrada. É o momento em que nós temos uma maior probabilidade estatística de que os próximos candles serão de alta. Então, eu vou utilizar o Éden dos traders como o meu referencial para trades que eu quero executar. Eu não quero operar na ponta da compra aqui, quando eu tenho uma média móvel de 8 subindo, mais uma de 80 caindo. Eu quero procurar por compras aqui, nesses pontos em que eu percebo as duas médias concordando. Olha só, isso aqui é a época maravilhosa para se operar no mercado. Quando você tem a média móvel menor concordando com a média móvel maior e os preços trabalhando acima destas duas médias móveis. O mercado está desequilibrado para a ponta da compra. O mercado está sendo claramente dominado pelos compradores. Então, este é um dos melhores movimentos para se operar sistemas seguidores de tendência. Então, inclua no seu sistema operacional, se você quiser trabalhar dessa maneira, uma regra bem clara. Somente operar a favor da média de 8. Se essa também for a favor da de 80. Isso vai te tirar de trades desnecessários. Isso vai evitar que você opere em momentos ruins de mercado. Tá? Por exemplo, aqui, ó, essas operações de compra aqui até deram certo. Esse 1, 2, 3 de compra deu certo, mas esse é 1, 2, 3 ruim, perigoso. Porque ele vai contra as médias móveis. E aí não vale a pena. Né? Então aqui não é bom, aqui é perigoso, aqui também é perigoso. Quando é que o mercado fica mais tranquilo de ser operado? Quando ele está numa situação em que as duas médias concordam. Por exemplo, aqui. Por exemplo, até mesmo aqui. Aqui. Nessa fase. Então essa é a fase boa de se operar. E essa aqui é a fase ruim de se operar. Porque a gente tem uma média móvel de 8 caindo, enquanto uma 80 subindo. Vai dar briga. O marido está brigando com a mulher. A filha está brigando com o pai. Quando a gente localiza isso, uma situação em que a gente encontra literalmente os preços trabalhando nessa situação, aí, meus amigos, operar fica muito mais tranquilo. Eu não estou dizendo fácil, porque nunca é fácil operar o mercado. Mas ele pode ser tranquilo, ele pode ser mais simples. Então eu vou identificar a tendência do mercado usando essas médias móveis. Para se eu quiser operar um modelo de swing trade seguidores de tendência, ponto, nova linha. Isso é muito diferente de sistemas de volatilidade e sistemas de retorno à média. Sistema de retorno à média é completamente diferente. Aí é outra coisa. Tá? E daí, uma vez que eu tenho identificado uma situação como essa, que nós estamos vendo, médias móveis ascendentes, fica muito simples de operar. Quando é que eu vou tomar uma posição? Quando? Eu vou tomar a posição quando eu tiver
o movimento 1, 2, 3 a meu favor. O que é o movimento 1, 2, 3 a meu favor? Bom, o movimento 1, 2, 3 a meu favor é basicamente o preço ter feito uma mínima, seguida de uma mínima mais baixa, seguida de uma mínima mais alta. Isso constitui um fundo. Então, quando eu tenho uma sequência de mínima, mínima mais baixa e mínima mais alta, aqui a gente viu a mínima do preço. Então, este risquinho que está aqui é a mínima. Mínima. Então, isso aqui é a mínima. Isso aqui é a máxima. Isso aqui é a abertura. Isso aqui é o fechamento. Stop, como é que tu sabe que a abertura está aqui e não está aqui? Porque esse aqui não está branco. Se esse aqui não tivesse vermelho, como é o caso aqui, a abertura está nesse ponto e o fechamento está nesse ponto. A máxima está aqui, a mínima está aqui, mínima. Então notem, quando eu tenho mínima, mínima mais baixa e mínima mais alta, eu tenho a formação de um fundo de mercado. Eu tenho um fundo de mercado. O que nós como traders queremos fazer? Swing traders, comprar fundos de tendência de alta. Não é isso que a gente quer fazer na vida. Não é isso que a gente quer fazer na vida como traders? Comprar o fundo de uma tendência de alta? Não é isso? É isso, né? Bom, se é isso que a gente quer fazer, cara, onde é que tem um fundo numa tendência de alta? Notem, se eu tenho a média móvel de 8 subindo exponencial, a média móvel de 80 subindo exponencial, as duas coisas me dizendo, Stormer, eu estou em tendência de alta. Stormer, estou em tendência de alta. As duas estão me dizendo isso. Então, o que elas estão me dizendo? Espere o 1, 2, 3 se formar e procure por compra. Aqui a gente tem ó. Olha essa mínima. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Pronto, a nossa entrada fica um tique acima da máxima do terceiro candle, que é esse ponto aqui. Nosso stop fica imediatamente abaixo dessa mínima aqui. E o nosso alvo? Bom, o nosso alvo, cara, vai ser a amplitude desses 3 candles projetado para cima. Tá lá o nosso alvo. Então, nós vamos projetar isso como nosso alvo. Isso nos dá um alvo aqui de 2,78%. Se eu quiser trabalhar um pouquinho mais agressivo, o alvo 161 para quem gosta de Fibonacci, o que dá um swing trade de 4,42% em 2 dias. E o stop? O stop nosso fica imediatamente abaixo da mínima dos 3 candles, abaixo do fundo. E aí o processo é repetido infinitas vezes. A gente tem mais uma entrada aqui. Vejam, mínima, mínima, mínima. Entrada, stop. Pega os 3 candles, amplitude deles. Então aperta o botão esquerdo do mouse aqui, arrasta o botão apertado até a máxima dos 3 candles, larga o botão esquerdo do mouse, leva até o ponto que você quer largar a sua projeção e aperta o botão esquerdo de novo. Pá, pronto. Então tá aqui o alvo. Tu pode colocar o teu alvo em 161, que é o que eu mais gosto. E aí o que o mercado faz? Ele dá uma recuadinha e quase pega o nosso stop, mas não pega o nosso stop e vai para o nosso alvo. E aqui foi um swing trade mais longo do que o ideal, um swing trade que demorou mais tempo, demorou 9 dias e buscou 5,43%. Este tipo de swing trade que opera a favor da tendência vai usar 1, 2, 3 para isso. Bom, vamos pensar na ponta de venda, alugado e vendido? Vamos pensar na ponta de venda, alugado e vendido. Então notem que aqui nós temos a média, no momento atual na Vale, média móvel de 8 caindo, média móvel de 80 caindo. Muito bem. Nós temos aqui máxima, máxima e máxima mais baixa. 1, 2, 3. Venda na perda dessa mínima. Stop acima dessa máxima. Alvo 161 disso para baixo, desses 3 candles para baixo. Pronto, nosso alvo está aqui embaixo, em 91,42.
Daí, sem dúvida alguma, se vocês forem bem atentos, vocês vão me dizer, mas Stormer, eu tive um stop aqui, ó. Veja, máxima mais alta, máxima mais baixa, 1, 2, 3, eu vendi aqui, fui estopado aqui. Sim, exatamente, foi. Ah, mas tu errei o trade? Não errou o trade. Tu fez o trade exatamente como o sistema preconiza. Só que o mercado foi lá e te violinou. Isso faz parte, infelizmente, da realidade de um trade também. Fazer o trade exatamente como as regras determinam e, infelizmente, terminar o trade no prejuízo. Porque bateu no stop. Isso faz parte. Sabendo que a gente vai acertar em torno de 65%, 70% dos nossos trades, 30% das vezes nós teremos este tipo de movimentação nos estopando. E vai acontecer. Tá? Então a gente pode operar desta forma, em qualquer período operacional, sim, mas a maior parte das pessoas deve tentar fazer isso em um primeiro momento num gráfico diário e não tentar fazer isso no intradiário. Por quê? Porque o intradiário requer uma velocidade de decisão muito rápida. Porque o intradiário tu não pode tirar os olhos da tela, tem que estar pensando todo o tempo. Porque o intradiário não vai te permitir trabalhar em outras coisas. Tu vai ter que pensar só no mercado. E você não quer fazer isso para a sua vida, pelo menos eu entendo que não. Tá? Então o que eu vou estar buscando a maior parte do tempo quando eu estou no final de semana meu? Eu vou estar passando meus olhos rapidamente para procurar papéis que estejam com as duas médias alinhadas. E quando estiverem com as duas médias alinhadas, eu vou procurar por pontos de entrada. Então isso aqui me interessa? Não. Isso me interessa? Não. Isso me interessa? Não. 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 Tu vê que à medida que tu vai olhando, tu vai vendo os movimentos que interessam e aquilo que não interessa. E aí tu vai te afastando daquilo que não interessa. Olha como tem isso aqui poderia me interessar para uma venda possível, certo? Mas não uma compra. Né? E aí tu vai olhando e tu vai literalmente entendendo o que tu está fazendo. Aqui não me interessa ainda nesse momento porque a média móvel de 8 não está virada para cima, esperando estou acima dela. Veja como fica mais fácil de olhar as coisas. Veja como fica mais fácil de entender o que o mercado está fazendo apenas pela interpretação de como é que estão as médias. Eu tenho que fazer uma coisa aqui em Arezzo se eu tiver a pensar numa venda, não numa compra, porque as médias estão para baixo. Agora aqui já começa a ficar um pouco mais atraente. Tem que ver a quantidade de negócio desse papel. Se for mais de 3 mil, pode interessar. E daí a gente segue olhando o barco. Ó. Vamos olhando se aparece algum gráfico minimamente interessante para se pensar na possível compra. Vê que aí, por enquanto, nenhum desses está legal, ó. Nenhum desses está bacana, nenhum desses está com as médias alinhadas para cima. Então, muitos deles alinhados para baixo, porque o mercado realmente está numa tendência de baixa um pouco mais importante nesse momento. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou filtrando, eu vou querer operar só o que está forte, eu vou querer operar só aquilo que está em alta, eu vou querer operar somente aquilo que está com a pressão de compra dominando. Tá? Veja que aqui, em termos de ações brasileiras, não apareceu nenhuma nitidamente no Éden dos traders da compra. Apareceu várias Éden dos traders de venda, mas não de compra. Daqui a pouco a gente pode colocar, e eu vou colocar aqui de propósito, alguns papéis que vão surgir literalmente e mostrar como eles estão em Éden. Olha aí, Braskem 5. Esse é um papel que está perfeitamente encaixado, mesmo com todo o mercado caindo, no Éden dos traders de compra. Então, este é um ativo que eu terei que olhar com atenção. Esse é um ativo que eu tenho que guardar meus olhos para ele, cogitar aqui, digamos que já tivesse fechado o dia, tá? Uma tomada de posição aqui, com stop aqui, é 1, 2, 3 de compra, a amplitude desses 3 candles para cima, 161 dela como alvo, e tá feito meu swing trade. Então a missão do cara seria procurar por esse tipo de situação, esse tipo de movimento, né? E quando ele localizasse, explorar aquele papel. Por exemplo, a APL34, olha a Apple, BDR da Apple. Está exatamente no Éden dos traders. Olha a Google, BDR da Google.
QBDR da Google, olha 1, 2, 3, olha a tendência dominando de compra, né? Olha 1, 2, 3 de compra sendo desenhado aqui, olha a entrada acontecendo aqui, olha 1, 2, 3 de compra aqui. O cara levou um stopzinho aqui, né? Levou. Aqui mais 1, 2, 3 de compra, entrada. 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 Estão vendo? Então, coloca a média móvel de 8, coloca a média móvel de 80 exponenciais, as duas, tá? Espera os preços estarem trabalhando acima dessas duas e procura por 1, 2, 3 de compra. Não vão ser todos os papéis que vão estar produzindo isso, é óbvio que não, ainda mais que o mercado tem tendência de baixa. Mas tu não precisa de todos os papéis do mundo para operar. Tu não precisa operar todos os papéis do mundo. E tu não precisa fazer trades todos os dias. Tu pode escolher os melhores ativos, os melhores momentos deles. E muitas vezes ficar de fora do mercado é algo bastante sensato. Quantos trades desses tu vai ter por mês? Por ativo? 2 ou 3. É o que tu precisa. Pensem sobre isso. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like. E nós nos vemos, se Deus quiser, na parte 3, onde eu vou estar falando sobre sistemas de volatilidade. Um abraço, até mais. Tudo de bom.